O amanhã já começou. Ontem. Mas calma, ainda dá tempo. Confira nossos episódios e descubra as histórias mais inspiradoras de pessoas que transformaram seus sonhos, suas ideias, em negócios. Seja bem-vindo ao futuro. Seja bem-vindo ao SETcast. E tá começando agora o primeiro episódio do SETcast, o podcast da SETlock. Ô Gui, como é que é o refrão, como é que é o slogan do nosso podcast? O futuro já começou ontem, né não? Já passou da hora, né? Então esse é o podcast oficial da SETlock e a gente está aqui para conversar sobre o mundo dos negócios, não só para as pessoas que estão de fora e que querem conhecer a SETlock, mas também para os colaboradores da SETlock, para todo mundo ficar por dentro da história da SETlock, que a gente possa aqui compartilhar muitas informações, muitas histórias e muitos momentos interessantes, para que todo mundo se sinta informado aí sobre o universo, sobre o que acontece aí dentro do universo, do mundo da SETlock. Bom, eu sou Vinícius Debian. Para quem não me conhece, eu também sou podcaster. A gente tem um podcast que eu faço a parte do futuro. Estou no dia a dia com o pessoal aí na área de marketing, trabalhando junto com a Ana. É um prazer estar aqui conduzindo esse podcast do lado aqui do Guilherme. Guilherme, quer se apresentar aí rapidinho? Para quem não te conhece, porque todo mundo te conhece, né? Quem dera se todo mundo conhecesse. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou CBO aqui na SETlock. Diretor de negócios, né? O pessoal tem mania de falar essa palavra em inglês e eu gosto de falar diretor de negócios, que é mais fácil. Eu, junto com os meninos aí, sou sócio fundador e aí a gente começou a sonhar essa empresa aqui em 2014 e hoje a gente, é bom datar, né, Dabi? A gente está em 31/3/2022, quase fazendo 8 anos e aí a gente vai começar contando e narrando a história. E ninguém melhor para poder fazer isso que o Bernardo, que é sócio nosso aqui, hoje CEO, e que está aqui desde o D0 fazendo essa empresa acontecer. Vixe, tem história. O Bernardo tem história. Eu sei de algumas, eu sei que ele tem história. Bom, antes da gente entrar na apresentação do Bernardo, vamos alinhar para a turma que já que é o nosso primeiro episódio, que pós-data aí, é o nosso primeiro episódio. Como é que funciona essa história aqui? O podcast da SETlock, o SETcast é um podcast quinzenal. Então, de 15 em 15 dias, tem um episódio novo para você escutar nos principais agregadores de áudio, Spotify, Google Play, da Apple e também lá no YouTube. Então, é facinho de você conferir. De 15 em 15 dias, é episódio novo para você acompanhar. O convidado de hoje, o Gui já deu um spoiler, é o Bernardo, é o CEO da SETlock. Bom, eu gosto, lá no Faça Parte do Futuro, de fazer uma apresentação do convidado sobre o meu ponto de vista. Então, já que aqui é um co-brand e a gente está fazendo uma coisa um pouco parecida, eu vou apresentar o Bernardo sobre a minha perspectiva. Bom, o Bernardo eu conheço há 8 anos, lá do início da SETlock, e o Bernardo sempre teve esse sorriso na cara. Eu nunca encontrei o Bernardo com a cara fechada, nunca. É um cara espirituoso, de um coração enorme, que está sempre disposto a conversar, a ajudar. Essa, para mim, é a síntese do Bernardo. Esse é o Bernardo que eu conheço. Eu falei errado, Gui? É esse que você conhece também? É isso mesmo. Eu conheci o Bernardo já para montar a empresa. Não sou sócio, não era amigo dele antes de ser sócio. Na verdade, eu entrei na empresa para ser sócio investidor e conheci o Bernardo também numa live. Ele estava no Rio de Janeiro morando junto com o Luiz Otávio, entrou com seu cabelo desgrenhado e falando de um sonho. Que é marca registrada. Quando eu vejo ele com o cabelinho arrumadinho, eu falo, esse cara tá diferente. Tá errado. Entrou com o cabelo desgrenhado e começou a falar de uma empresa de locação de carro. E à época eu tinha um sócio, um amigo, Daniel Pinto Coelho, que falou assim, não, esse cara é muito amigo meu, vamos embora conhecer. E aí no dia 10/7/2014, da nossa primeira reunião, que aí que eu fui conhecer o Bernardo pessoalmente. E de lá para cá a gente foi estreitando os laços, já é um amigo, um irmão que a gente tem aqui na SETlock e que conjuntamente com o Fred a gente toca essa companhia aqui para poder fazer o futuro e fazer acontecer. Bom, já que a gente já falou de você, bicho, agora se apresenta aí formalmente. Quem é o Bernardo? Opa, essa parte é difícil, né? Falar da gente mesmo é mais complicado. Mas é prazer aí, pessoal. É uma novidade para mim participar de um podcast. Eu acho muito legal esse momento aqui. Espero que todo mundo que esteja ouvindo tire alguma coisa de bom, né, no final dessa conversa. Bom, eu sou o Bernardo Pena, estou aqui na SETlock igual o Gui falou, desde o dia 0, até antes disso, né? Porque quando a ideia começou a surgir, a gente já estava envolvido.
Mas eu sou engenheiro civil, eu sou formado aqui na UFMG, em Minas Gerais. Trabalhei aí no mercado de engenharia, numa grande empreiteira. E eu acho que foi onde a gente começou a aprender a trabalhar, ganhar maturidade, entender como é que o mundo corporativo funcionava e também entender a voz de empreendedorismo que estava dentro de mim. E eu acho que nesse momento aí, em 2014, bateu forte no peito e a gente surgiu aí, teve a ideia de criar o negócio da Setlock e convidar a turma toda para participar, os sócios aí, o Gui, o Luiz, né, o Fred, o André também, que está com a gente ainda. Então, essa é a minha trajetória, né? Vim construindo, como todo mundo, começando na faculdade, comecei a carreira no mundo corporativo, até que surgiu a oportunidade, essa vontade, não teve jeito de segurar. Graças a Deus, nós tomamos essa decisão e estamos aqui até hoje. Prazer aí. Ô Gui, esse primeiro episódio aqui inaugural, a gente chamou o Bernardo, a gente vai chamar outras pessoas, não só da Setlock, mas do mercado, para conversar com a gente. Mas a gente escolheu esse sujeito aí porque nós vamos falar de um tema bem especial aqui hoje, nesse primeiro episódio, né? A gente vai falar do tema Setlock, um sonho que virou realidade. E virou realidade mesmo, né? 8 anos de história, muitas conquistas, muitas realizações. Eu queria primeiro perguntar para o Bernardo como é que essa história começou, mas Gui, queria que você também ajudasse a contar um pouco disso aí, que você também sabe direitinho como é que essa história surgiu, né? Não, claro, a gente vai complementando aqui. Eu e o Bernardo, junto com o Luiz, eles dois têm o mérito de ter pensado, sonhado e ter tido a coragem de largar o emprego e a carreira que eles estavam tendo no mercado para poder vir montar a empresa. Então é de tirar o chapéu à trajetória dos dois e sobretudo a coragem, né? A coragem empreendedora e esse comichão, né? Para poder vir fazer uma empresa do zero, largar tudo, é muito difícil. E aí, Pena, conta pra gente aí, quando é que você, junto com o Luiz, decidiram largar tudo, largar lá o Rio de Janeiro para vir aqui para BH de novo, montar essa empresa. Vocês dois moravam juntos, né? Morava. A gente ficava bem quietinho lá no Rio, não fazia quase nada de errado. Então, era só pensar em trabalho mesmo. Sei. Mas falando sério, eu acho que a Setlock, ela realmente isso, né? É um sonho. E eu acho que é um sonho que vai muito além de empreender. Ela vai no sentido de empreender com as pessoas que estavam ao nosso redor, com amigos, com pessoas que compartilhavam dos mesmos valores, né, que tinham a ideia de vida similar à nossa, igual a gente fala, os pilares da empresa, de dedicação, transparência, confiança, de representar aquilo que a gente aprendeu na caminhada da vida com a família, com os amigos que a gente foi desenvolvendo, e juntar isso com o trabalho, né? Eu acho que o grande mérito da Setlock é esse, é juntar pessoas que têm uma mesma filosofia de vida, apesar de terem personalidades complementares e diferentes, e construir isso no dia a dia, né? No seu trabalho, naquilo que você está disposto a fazer e mudar a sociedade, o mundo de alguma forma. Então acho que surgiu desse sonho. A gente estava lá no Rio, na época, eu e o Luiz. Claro que a gente foi movimentado também por estar fora da zona de conforto na época. Eu acho que nós dois estávamos um pouco incomodados em trabalhar numa empresa muito grande, onde você ali não tem muita liberdade de tomar as decisões que você quer, liberdade de transformar o dia a dia daquela empresa. Então, é uma empresa com muito procedimento, muito processo, muita regra, muita hierarquia, e acabou que eu acho que a gente sentiu que tinha um potencial um pouco desperdiçado ali dentro, que a gente poderia trazer para o mundo corporativo, né, para o mundo dos negócios aí, uma visão nossa de vida e implementar as coisas do jeito que a gente acreditava. Então a gente foi conversando, foi uma conversa que começou tomando uma cervejinha, que foi amadurecendo com o passar do tempo, e eu acho que na hora que a gente realmente sentiu que a gente ia tomar aquela decisão, depois de estudar bastante, entrar a fundo, né, nos números, na concepção do negócio, de escala, de não ser uma empresa intensiva em mão de obra, que era uma das intenções nossas, enfim, a gente viu que a gente precisava de mais gente junto, né, e aquilo fazia parte do meu sonho. Eu, desde que me entendo por gente, estou sempre cercado por amigos, por família, então essa convivência com o ser humano me faz muito bem. E quando eu percebi que eu ia ter essa oportunidade de empreender do nosso jeito,
eu falei, agora sim eu vou conseguir colocar meu sonho em prática, que é estar cercado das pessoas que eu gosto, inclusive no meu horário de trabalho. Então, acho que esse foi acho que a virada de chave, foi a concepção do negócio junto com as pessoas certas estarem ali, e esse momento maravilhoso que nós estamos hoje aí, fazendo quase 8 anos de empresa, é a prova viva disso, e de que a gente deu certo, que a gente está dando certo, né, até o momento, e que foi um caminho aí, uma jornada de muita alegria, né, que foi aprendizado, todo mundo aprendendo junto, evoluindo junto, e o dia a dia leve, né, por estar com pessoas que você realmente gosta. Então, eu acho que tudo começou daí, né, aí o resto é história, né, o resto é trabalho, é atrás de trabalho. Ô Gui, sabe uma coisa que me surpreende na Setlog, sem nenhuma falsa demagogia, eu sou super fã do que vocês fazem, super fã de vocês mesmo, porque, de certa forma, eu participei dessa história desde o início, assistindo essa movimentação toda, né? E principalmente vocês dois, que de certa forma a gente estava mais perto, vocês saíram numa empresa consolidada, numa carreira que estava em ascensão, né? Vocês estavam com uma possibilidade de subir na carreira. E eu lembro que quando chegou a notícia que vocês estavam tomando essa decisão, que vocês estavam abrindo uma locadora de carro, locadora, esses caras são malucos, vão para o mercado que já tem gente consolidada, que vão largar um emprego de futuro e tal, e hoje a gente vê, primeiro, um ledo engano, né? Vocês não trabalham com uma locação de carro, né? A operação da Setlog é muito maior do que isso, né, Gui? E essa questão do sonho, vocês são jovens, mas na época eram mais jovens, acreditaram que era uma coisa que era possível, apesar de já existirem outras empresas consolidadas no mercado, foram lá e fizeram. Então, para mim, a Setlog é uma grande lição, é um grande exemplo para o mercado de empreendedorismo bem feito, de sucesso no empreendedorismo, né? Eu fico muito orgulhoso de vocês, do trabalho que vocês fizeram. Não, obrigado pelas palavras, Debian. É engraçado a gente falar isso, que parece que desde o dia zero a gente já sabia o que a gente ia fazer, né, Pena? E a rotina nossa é uma rotina sempre de dúvida. A dúvida do que se a gente está fazendo é o melhor, se o que a gente está fazendo é o certo. E parece que no início a gente já sabia muito, de forma muito clara, que a gente ia partir para essa empresa de prestação de serviço. Mas os meninos penaram um pouco, né, Pena? Acho que é bom contar os casos iniciais aí, de como é que a gente era, o que a gente pensava. E por incrível que pareça, o mais interessante é que a planilha que eles apresentaram pra gente, que não tinha fundamento nenhum, depois que você aprende o negócio, você vê que... O tal do Excel aceita tudo, né? Que a planilha... Mas no final, assim, em 2019, ela cruzou muito com a realidade da empresa. Mas com fundamentos muito diversos. Então, a gente fez vários spin-offs ao longo do caminho, mas acho que engraçado e produtivo o Pena contar aí que ele estava desde o D0 e os 3 meses sem alugar um carro. Conta pra eles aí, Pena, o que era e o sentimento que a gente tinha. Não, cara, e uma coisa que... Eu só ia em reunião de conselho, pra mim, assim, eu só cobrava, era engraçado. Era um papel bom na época. Assim, também é que a gente acha que igual você falou, uma prestação de serviço que é muito mais do que locar um carro, né? São coisas que nós vamos conversar aqui nos episódios, é uma operação que é muito mais complexa que isso e a oferta que é feita para o cliente é muito maior do que isso, né? A gente tem uma mania de tentar simplificar e colocar numa caixinha, mas a coisa é muito maior, né? Mas, Bernardo, fala aí, 3 meses sem alugar carro, bicho, e aí? Pois é, rapaz, não foi fácil, não. Então, falando assim, né, da parte de construção do negócio em si, a gente tinha realmente essa planilha que o Guilherme falou e era a base dos nossos cálculos, do que a gente imaginava que ia acontecer no futuro. Era um esboço de um business plan, né, que hoje a gente já tem uma coisa muito mais evoluída, mas era aquilo. A gente começou, então, juntamos a turma, eu e o Luiz puxamos isso aí, apresentamos. Primeiro nós tivemos que convencer os outros sócios, né? Porque primeiro tem que convencer, o primeiro cliente que você tem nessa história são seus próprios sócios. Então a gente formalizou ali, apresentamos o estudo, mostramos o que a gente queria fazer, nos colocamos à disposição, né, de colocar a nossa carreira ali em jogo, vamos falar, né? Abrir mão da nossa carreira no que a gente já estava fazendo. Então acho que isso significa muito, que isso demonstra a seriedade que você está tomando aquele projeto. Então, beleza, passando o primeiro passo, o pessoal fez o aporte lá que a gente precisava muito para comprar os carros, né? Era pouco, mas era o que a gente tinha.
E começamos. Então, o primeiro escritório nosso, cara, foi na casa dos meus pais, né? Foi uma salinha que tinha lá, a gente começou do zero mesmo. E falam, pô, beleza, conquistamos sócios, abrimos CNPJ, tá tudo aqui maravilhoso, temos uma empresa de terceirização de frota, que era o objetivo, né, igual você falou aí anteriormente, não é só alugar o carro, nosso foco era prestação de serviço para empresas, né, que a gente tinha carros locados onde a gente trabalhava, e a gente viu que não existia naquela época empresas tão consolidadas com esse foco. Então a gente veio daí também, uma das ideias. E começamos lá na casa dos meus pais, que sempre apoiaram, né? É bom falar isso aí também. E nos primeiros meses, os meninos, mensalmente, a gente tinha uma reunião de conselho com todo mundo, e os meninos iam cobrar de mim e do Luiz o que a gente já tinha feito, né? Nos primeiros 3 meses aí foram... Esse tempo a vida era boa, né, Gui? Agora ele mudou de lado e tá vendo o tamanho do problema, né? Mas foi muito legal, cara. A gente começou e a gente não tinha literalmente background nenhum nessa área. A gente era engenheiro, né? Engenheiro civil. E beleza, de um dia para o outro a gente saiu de uma grande empresa do Brasil com uma carreira ali, né, desenhada, e estávamos nesse escritóriozinho, falando, pô, e aí? Pra quem que nós vamos alugar o carro, né? Assim, por onde a gente começa? Então, na época, cara, era Facebook, e-mail, não tinha nem Instagram direito, WhatsApp. Então, era muito Facebook, e-mail, ligar mesmo. Cara, beleza, tá lembrado de mim? Então, saí da empresa lá e agora nós estamos alugando carro. Se você tiver uma oportunidade aí, foi muito assim, né? Então, não foi fácil, porque foi uma mudança de profissão, o que a gente fazia era diferente. Então, até você ganhar a confiança das pessoas, de que você sabe fazer aquilo, né? E como é uma locação focada em empresas, né? Alugar veículos para outras empresas, então as empresas exigem que você tenha ali já um know-how, né? Uma história para contar e tudo, e aquilo ali estava começando do zero. Então, a primeira locação nossa, mais uma vez aí, eu acho que passa sempre pelo relacionamento, pelo bom relacionamento. Foi um amigão nosso, lá do Rio, trabalhava numa empresa que alugava equipamentos, então ele viu a situação que a gente estava ali e tal, ele falou, não, eu vou arrumar um contratinho para vocês aqui, conseguimos alugar 2 Gols. 2 Gols 1.0, na época era o carro popular que alugava para as empresas de engenharia. Foi uma alegria danada, saímos do zero, vamos para cima, agora nós vamos ficar gigante. E começou assim. E esses 2 Gols, eles representaram, eu acho que uma fase aí de quase 1 ano da empresa, que foi eu e o Luiz Otávio, que estava sozinho na operação. A gente pegava o carro aqui 3 horas da manhã, saía de BH dirigindo cada um o seu, entregava o carro lá, precisasse lavar, fazer checklist, fazia no cliente, pegava o ônibus, voltava, trabalhava de noite, dormia um pouquinho, no outro dia, se tivesse que entregar mais carro, ia de novo, e essa era a rotina. E fazia as coisas de escritório, né, financeiro, administrativo, contabilidade, e tudo meio que na nossa mão ali, comercial, operação. Então, foi assim, né, foi do nada, foi do zero, foi no Facebook, numa conversa. Foi a gente mesmo fazendo todo o serviço que envolvia, e eu acho que isso trouxe uma riqueza muito grande para a empresa, porque a gente fez de tudo, né? Quando a gente vai conversar com a equipe hoje, a gente fala, cara, eu já fiz o que você está fazendo. Então, independente da função que exista aqui dentro da empresa hoje, nós já fizemos, né? Nós que eu falo hoje, tem o Gui tá aqui também já tem um tempo, o Fred, então assim, nós já passamos por isso tudo, e isso trouxe um aprendizado para nós mesmos e um ganho de maturidade para a empresa bem mais rápido que o normal. Então foi sensacional, desafiador, foi o primeiro frio na barriga, né, quando você realmente fala assim, pô, hoje é meu primeiro dia de trabalho na Setlog, você senta lá na casa dos seus pais, abre o computador e fala, e agora? Agora eu tenho que cumprir aquela planilha lá que eu mostrei para os outros sócios, e é foda, mas vale a pena demais, cara, vale a pena demais. Mas o engraçado, como é que eles ganharam esse contrato? Isso eles não falam, né? Tinha um concorrente nosso que alugava muito barato, tava alugado um Golzinho desse a R$1.200, verdade. E aí o amigo deles virou e falou assim, não, bicho, não tenta entrar aqui na empresa, não. O Gol tá alugado muito barato, tá alugado a R$1.200. Eles, não, mas hoje a gente tá com uma promoção aqui, tá R$1.190. Cobriram o preço do concorrente gigantesco.
E aí, assim, só para poder começar a operar e aprender mesmo. Porque se a gente não tivesse operando, a gente não aprende nada, né? Então, assim, do zero mesmo, a gente foi os primeiros contratos com esses preços, assim, que até para hoje é ridículo. Aqui, Verdade. Você já contou, mas uma curiosidade. Como é que foi a primeira reunião de conselho depois dos 2 gols alugados? Vocês falaram assim, pronto, agora virou. Foi nada, continuou apanhando. Depois do cliente. Depois do cliente fechado. A gente chegou lá na reunião de conselho, 2 gols alugados, e aí eles demorando ainda para poder conseguir alugar mais carros, aí ficaram, sei lá, 1 mês, 2 meses sem tentar, e eles são um pouco ansiosos, né? Todos nós somos muito ansiosos aqui, tô brincando. E aí a gente começou a cobrar, pô, bicho, até agora acho que eles estavam com 26 carros alugados. Aí eles falaram assim, ó, vambora aqui, cada um agora tem que sair para poder ajudar a alugar carro. E aí eles dividiram a responsabilidade com o restante do conselho, que de fato a gente era sócio, então a gente era interesse nós todos, que a empresa estivesse bem, né? Então a gente saiu para poder começar a alugar carro junto com eles. E aí cada um começou a tentar contactar o máximo de pessoas conhecidas e amigos, para daí a gente ganhar uma certa relevância. Só que aí entra a história dos LEDs. O primeiro cliente que a gente arrumou assim com maior porte depois foi um cliente que infelizmente ficou inadimplente com a gente, teve que sair do mercado, e a gente recebeu como pagamento aí uma porrada de LED, né? 4 caminhões de LED. E era quase que o dobro do nosso capital social. De um negócio que vocês nunca tinham visto na vida, né? Exatamente. E aí? Então, isso aí foi logo no início, a gente, né, fundou em 2014, 2015, aí a gente já tomou esse susto. Isso foi acho que a maior e melhor lição que nós já tivemos até hoje, né? Então, prova aí que aquela frase que todo mundo fala, que empreendedor tem que ser corajoso, tem que ser resiliente, é tudo verdade. Não tem nada aí que é conversa fiada. Você tem que acreditar, cara. Você vai passar por desafios que você nunca imaginou, né? O Gui falou, a gente recebeu um valor na época, esse pessoal, eles representavam 70% do nosso faturamento, e aí a gente foi tentando acreditar que ia regularizar e tentando negociar, e o negócio só foi aumentando, virou uma bola de neve no final da história, e a única forma que o nosso cliente tinha de nos pagar era através de lâmpadas de LED, e tanto de iluminação pública quanto interna, essas turbo LED e tudo. Nós recebemos umas 3 ou 4 carretas lotadas dessas lâmpadas com pagamento, e não tinha o que fazer, ou era isso ou era nada. E aí nós fundamos a tão famosa Satellite. Aí nós fomos mexer com o LED, bicho. É brincadeira, né? Porque a locadora não pode comercializar esse tipo de produtos, obviamente. Então a gente teve que criar a Satellite para poder transformar esses LEDs em recursos para trazer o dinheiro de volta, né, para a locadora. Então, foi um desespero, né? Nas caminhonetes que a gente tinha alugado para esse contrato, metade a gente teve que vender na hora, pelo preço que deu, para segurar o caixa. A outra metade nós conseguimos ir para o mercado igual doido aí e sair alugando, que no futuro foi muito bom para a gente. A gente conheceu um dos principais nichos de atuação da Setlock por causa disso. Na época a gente ficou desesperado com as caminhonetes e tudo, e fomos batendo de porta em porta, correndo atrás. Aí conhecemos vários clientes na época que tinham frota própria, e a gente ofereceu esse serviço para eles que eles nem conheciam. E são clientes até hoje, a maioria deles, né? É muito legal, então isso é a resiliência, né? E a parte do LED, nós tivemos que criar outra empresa e sair vendendo isso aí. Conseguimos também, né? Conseguimos esgotar 100% dos LEDs. Não foi tão rápido, mas conseguimos. A empresa não atrasou nunca, graças a Deus, um dia de salário de ninguém, nem um fornecedor, nem um banco, nem nada. Então, se a gente soubesse disso, né? Antes de abrir a empresa, eu acho que a gente tinha ficado onde a gente estava. Mas depois que você se coloca à disposição de empreender e você entende que aquilo ali é o seu caminho, não tem como, você não pode dar a chance de dar errado, você vive aquilo ali como um único caminho de sua vida, você faz o que for necessário, né? E quando você passa por esses desafios, é um crescimento pessoal, profissional muito grande, que é o que faz valer a pena empreender, né, no nosso ponto de vista. Então, a gente foi vender os LEDs, fortaleceu, aprendemos que não podia concentrar faturamento demais num cliente só, conhecemos um segmento novo, que hoje é o mais irrelevante na empresa até hoje, que é o segmento de energia.
E assim foi, aprendemos a vender, aprendemos como é que faz e tudo. Então, assim, foi um ganho na marra, né? Um aprendizado na marra aí, que a gente colhe os frutos desse desafio até hoje. Então, foi uma história complicada, até engraçada hoje de lembrar, mas desafiadora e que trouxe vários benefícios para a gente. A história do empreender não deixa de ser aquele exercício de você, em vez de olhar o copo meio vazio, olhar ele meio cheio, né? É isso que a gente tem que fazer, porque senão a gente desiste, né? Empreender é essa luta diária, né? A gente estava conversando aqui sobre causos engraçados, eu vou pedir para vocês contarem causos engraçados da Setlock, mas tem um caos que hoje é engraçado da Setlight, mas que na época deve ter sido um desespero para vocês. Teve uma história da nota fiscal emitida errada também, não teve? No meio do caos, do pânico? Teve sim, a gente na inexperiência e no afã de vender, vendemos o estoque dos LEDs antes de ter fazido a constituição da empresa. Então, se a gente vendeu, emitimos uma nota fiscal e não tinha dado entrada na nota fiscal. Então, assim, meio que a gente vendeu um produto que não existia para a Receita Estadual. Só que, na verdade, é claro que existia, assim. Aí a gente também é muito legalista e quer sempre resolver as coisas da forma mais rápida possível para poder não deixar nenhuma brecha. A gente foi lá, a Receita Estadual sentou com a gente, fizemos um acordo e quitamos. Mas aí também ficamos com esse passivo, né? Então, assim, uma parte do LED que a gente recebeu, a gente ainda teve que pagar a multa fiscal. Então, burocracia... No meio de uma situação que para vocês era inesperada, né? Vocês não desistiram de seguir em frente. E burocrática, né? Assim, não foi nada de maldade, não foi feito nada de errado. Foi uma questão muito, muito singela, mas assim, o entendimento da Receita Estadual. E aí a gente, para cumprir a lei e manter tudo dentro dos conformes, então logo que eles visitaram a gente aqui, a gente já procurou eles, fizemos um acordo. Claro que entramos num parcelamento, né? Porque o caixa estava prejudicado disso nessa época. E aí, com o tempo, a gente conseguiu pagar, quitar tudo. Graças a Deus, isso nunca nos prejudicou. Mas não desistiram, né? Não desistiram. Venderam os LED, pagaram a multa e resolveram a história. Mas conta aí. E caos engraçado? Tem? Tem não, né? O Guilherme que é bom nessas aí, viu? O Guilherme é bom nessas aí. Quem dera, a vida nossa aqui, se a gente não rir das desgraças que acontecem, dos infortúnios, a gente não vai pra frente. E acho que um caso engraçado aí que a gente tem, que aconteceu, nem foi comigo, foi com os meninos. Eles foram tentar alugar um carro. Conta aí, Pena, vocês foram tentar alugar uma frota de carro, e eu acho que o pessoal tinha 60 carros e a gente tinha 2 alugados. Conta essa iníciozinha aí, ele é engraçado. Isso aí foi nesses 3 primeiros meses aí, mais ou menos, de empresa, sei lá. A gente foi num cliente, né, um contato, um amigo, que tinha um amigo que trabalhava numa empresa grande, falou, não, vamos lá. Era uma empresa de concessão de rodovia. Foi eu e o Luiz Otávio lá fazer reunião, né? Todo arrumadinho, engomadinho e tal. Falamos, vamos lá alugar. A gente tinha 2 carros alugados na época, só esses 2 desse primeiro contrato. Aí chegamos lá, empresa gigante, toda organizada e tal. Aí fomos fazer a reunião com o pessoal. Eles perguntaram assim, gente, e tal. A reunião foi muito bem, tá? 1 hora de reunião, debatendo, falando de prazo de entrega, como é que era o contrato, tudo certinho. Isso aí a gente estava treinado, o dever de casa a gente tinha feito. Mas aí o que a gente não esperava era a pergunta que o gerente lá do cliente fez pra gente, e a gente não soube lidar muito bem com a situação, e foi engraçado demais mesmo. A gente terminando, já fazendo assim um aperto de mão pra falar, não, então, né, amanhã, semana que vem vocês entregam os carros, a gente, não, beleza. Aí, antes de levantar da mesa, ele só levantou e perguntou assim, aqui gente, só por curiosidade mesmo, quantos carros vocês têm alugado já na empresa? E ele tava pedindo, era uma coisa de uns 70, 100 carros de uma vez. Nossa, bicho, eu fiquei branco. Eu olhei pro Luiz, o Luiz olhou pra mim. Aí eu falei, pô, a gente tinha 2 carros. A gente falou assim, não, vamos dar uma... aquele olhar assim e tal. Aí o Luiz falou, não, já temos 20 carros alugados. Aí o cara já olhou, 20 carros? Falei, puta merda, não, entendi, beleza, não sei o que, não tem problema não e tal. Aí levantamos ali da mesa, né, suando, eu olhei pro Luiz e tal, nós fomos embora do cliente, começamos a rir, falei, bicho, o que a gente faria, né, naquela hipótese? E... Nunca mais o cara atendeu o telefone, só isso. Nunca mais, cara, nunca mais mesmo. Já era o contrato, sério mesmo. Você vê que o início é muito complicado, o início é só porta fechada na cara. Isso que eles tinham saído daqui de Belo Horizonte pra ir lá no Rio de Janeiro, atrás desse cliente, né, do Rio pra São Paulo, né? É São Paulo, interior de São Paulo, pegamos aí umas 10 horas de estrada
tomamos um não e voltamos mais 10 horas. Mas isso era comum, cara. No início nosso aqui, tanto a parte de clientes quanto a parte de bancos, que a gente precisava de recursos para comprar carro também, era muito complicada. Ninguém queria. Todo mundo perguntava assim: me dá seus últimos 3 balanços. A gente fala, pô, a empresa tem 3 meses, não tem nem balanço. Qual de vocês da sociedade tem experiência no negócio? Ninguém. Nenhum veio de locação. Então, assim, todas as perguntas que os caras faziam... Os pais seus têm experiência nisso? Até teu pai, ele perguntava, mas pelo menos pais seus têm experiência? Não, nenhum deles. Um amigo, um primo, nada. Não tinha uma que dava. Então, o início é complicado. É por isso que eu falo, que eu estava falando anteriormente, resiliência, essa questão do copo meio cheio, meio vazio, né? A gente tem essa qualidade aqui de enxergar sempre o lado positivo das coisas, e eu acho que é uma regra. Se você for empreendedor e pessimista, meu amigo, você está enrolado. Eu acho que você tem que ser otimista, você tem que acreditar na empresa, claro que com o pé no chão, né, obviamente, mas se você não acreditar que você vai dar conta, né, dos desafios que aparecem, que independentemente do que vier, você vai dar um jeito com as pessoas que você tem ao redor, com as ferramentas que você tem, trabalhando, né, levando a sério o negócio, tendo responsabilidade, isso é fundamental. E se você não tiver isso, eu acho que tem que desistir mesmo. Agora, tendo essas características, cara, vai em frente, e o desafio é eterno. E, na verdade, é a parte mais gostosa do negócio. Porque se você pensa assim, se você fosse trabalhar e todo dia tivesse resolver o mesmo problema, você vai cansar, você vai perder o tesão no seu negócio, aquilo ali vai virar uma mesmice. A chance de desistir e largar pra lá é maior, né? Exatamente. O que não pode, o que é proibido na vida do empreendedor é zona de conforto. Se você não está na zona de conforto, tem problema para resolver, acha bom e vai resolver. E o engraçado também no início também, né, Pena? E isso aí é reflexo também, até que a gente já conversa bastante aqui, da vantagem da sociedade. Quando a gente montou a empresa, todo mundo falou assim, não, monta empresa com sócio, não. Você é doido. A gente tá montando empresa com sócio. O nome nosso é 7 Lock, porque no início a gente tinha 7 sócios. Mas não, estamos montando empresa com 7 sócios. Com 7 sócios, treino jamais vai dar certo. Vocês também é gente demais, vocês estão doidos. É muito interesse para poder colocar numa única direção. Mas assim, a vantagem também de ter sócio e sócio com propósito que tá na mesma direção sua é essa também. Que a gente, quando você tá meio baqueado, você tá ali cabisbaixo, um vai lá te levanta. Então assim, a gente tem sempre um que está motivado, e o que permite também que ninguém é perfeito todos os dias, é claro, né? Então assim, pode ser que algum dia não esteja 100%, mas o outro tá ali motivando, e aí pra frente a gente faz sempre, né? Depois dos 2 golzinhos, do não lá, dos 20 carros e tal, e muita luta, quando é que vocês perceberam que esse negócio estava virando? Que a 7 Lock falou, pá, agora o negócio aqui encaixou, está crescendo, o negócio rampou. Quando que foi isso? Como é que vocês se deram conta de que a empresa de fato estava no prumo certo, estava crescendo mesmo? Até hoje eu não me dei conta, não. Eu tô sempre tô querendo crescer mais. É verdade, mas eu estava até refletindo, né, sobre isso. Com esse baque que nós tomamos na época do LED, aí nós demoramos aí de uns 2 anos, mais ou menos, para recuperar. Né? Por mais que a empresa continue rodando, você, com o prejuízo que você tomou ali na operação, contudo, até você voltar ao patamar de antes e voltar a estaca zero e colocar o negócio ali no prumo, foram ali praticamente 2 anos, né, que a gente foi trabalhando, claro que ampliando a nossa carteira de clientes, melhorando um pouquinho de faturamento, mas foi cobrindo esse rombo que tinha ficado para trás. Então, eu assim, me recordando, eu acho que em 2017 para 2018, a gente começou a se sentir mais livre, porque a gente já estava sem esse problema, a gente já tinha uma maturidade maior do negócio, conhecia mais o nosso negócio, via o tamanho do mercado que a gente tinha para encarar, né, muita demanda, tinha uma questão financeira que sempre foi o limitante aqui, que é uma empresa de capital intensivo, então a gente ficava meio travado ali, e banco também, né, ele quer ver você performando para depois te emprestar o dinheiro, só que a gente precisa do dinheiro para poder performar, então fica uma conta difícil de resolver, né? Mas eu acho que assim, a passagem ali de 2018, 18 e 19, a gente foi ganhando ali já essa maturidade, a empresa se estruturou melhor,
A gente já conseguiu, vamos falar, ter uma escala maior, até geográfica, de outros segmentos também de participação. Então eu acho que foi mais nesse momento que a gente começou a ver a receita crescendo um pouquinho, a gente começou a ver o mercado demandando muito pelo nosso serviço, os clientes satisfeitos, a gente já sabendo o que está fazendo ali, e os bancos também já, de certa forma, e os outros investidores que também nos apoiaram desde o início, já também nos dando esse suporte. Então, acho que ali a gente viu que dava para ir mais longe, né, bem mais longe, se a gente estruturasse, continuasse fazendo certinho o que a gente tinha se programado. Então eu acho que foi muito nessa fase aí, entre final de 2017 e 2018 até 2019, que foi essa consolidação da empresa e a preparação aí para um crescimento sustentável que a gente veio fazendo de lá para cá. É até legal, né, assim, de 2019 em diante, a gente tem dobrado pelo menos o tamanho do negócio. Então, assim, foi exatamente isso. 2018 consolidamos, 2019 já aceleramos e de lá para cá, de forma estruturada, a gente vem crescendo bastante, mais do que dobrando ano a ano. E aí traz vários desafios também, né? Porque cada negócio tem suas etapas, cada etapa tem seus desafios. Então, o início, quando você está começando do zero ali em 2014, você conseguir achar o seu espaço, convencer alguém a alugar um carro e tudo, aí depois vai caminhando, depois você precisa melhorar os seus processos, tomar decisões estratégicas, depois você começa a formação das primeiras equipes, né? Começa a contratar gente, treinar pessoas, melhorar processo e aí vai, melhorar as condições, você já começa a conhecer um pouquinho melhor do seu negócio, e de lá para cá eu acho que é tudo ao mesmo tempo, né? A função nossa de diretor aqui dentro hoje, né, tem dois lados, né? Tem o acionista e o diretor. A gente senta em duas cadeiras diferentes, a gente divide isso muito bem. Mas a demanda que a gente tem, ela vai mudando com o tempo, né? Porque no início a gente botava a mão na massa, depois a gente tinha que estar do lado do cara que põe a mão na massa. Hoje em dia eu tenho um cara que está acima desse cara que põe a mão na massa e a gente tem que comunicar bem, tem que passar bem a estratégia para o pessoal, é essa evolução que a gente vai tendo junto com o negócio, né? Então é muito interessante, a gente vem crescendo junto com a empresa tem criado braços aí, nós estamos já com filial, nós estamos em Belo Horizonte, né, a nossa matriz, mas nós já temos uma filial lá no Pará, em Parauapebas, muito focada aí no segmento de mineração. Estamos inaugurando agora uma filial em Sinop, no Mato Grosso, buscando atender o agronegócio. Então isso faz parte também, né, do nosso pensamento de trabalhar aí nos segmentos mais perenes da economia. Então a gente vem construindo isso, a gente vai evoluindo junto com o negócio, vai aprendendo e vai tentando tracionar de forma mais ativa possível para que a equipe, os processos, a tecnologia que a gente quer entregar e no final das contas, né, o nosso cliente esteja satisfeito, que é o mais importante para a gente, que a gente trabalha com foco total em nosso cliente e que ele esteja satisfeito, mesmo com o crescimento bem acelerado aí da empresa. Então, é basicamente isso que a gente tem vivido aí nos últimos tempos. Bernardo, escutando você falar, Gui, uma coisa que para mim é muito forte e latente aí dentro da Setlock, eu vejo isso muito em vocês, é a questão da cultura da Setlock, né? Tem uma coisa que a gente escuta muito na faculdade, escuta muito falar, essa questão, por exemplo, de não concentrar o seu faturamento em um só cliente, né? Evitar esse tipo de concentração. A gente sabe que isso é o habitual, é o que deve ser feito, mas muita gente não consegue fazer. Vocês fazem isso com uma maestria, de uma maneira impressionante. A forma como vocês lidam e a atenção que vocês dão para o cliente acho que sendo uma das marcas da Setlock. Na hora que você pega o NPS, os números são tão altos. Mas vocês estão num desafio que é muito grande, né? Vocês estão crescendo, dobrando quase todos os anos, né? O número de funcionários tem aumentado muito grande. E antes a cultura que era mais fácil de ser manejada entre vocês começam a ter o desafio de desmembrar ou de desdobrar isso para os novos colaboradores que estão chegando, né? Uma coisa que para vocês já ficou tão usual e tão fácil, vocês precisam agora passar isso para frente. E aí, como é que é o desafio para lidar com um time que está crescendo e está crescendo tanto, igual o da Setlock? Como é que é essa questão de disseminar essa cultura que para vocês já está aí no sangue, já está no DNA? Isso é uma dificuldade, assim, um aprendizado que nós estamos tendo.
e é uma grande oportunidade. O primeiro ponto é contratar gente boa, e aqui a gente é muito bom em ter pessoas boas ao nosso lado, e com certeza a nossa jornada teria sido muito mais pobre, muito mais fraca se a gente não tivesse esse time maravilhoso aqui junto conosco. E segundo, é liderar pelo exemplo, a gente mostrar para eles que a gente está disposto a fazer o que for necessário para que a empresa dê certo, para que os nossos clientes estejam sempre satisfeitos. E aí o Bernardo, que até lidera essa área de RH, sabe muito mais que eu, ter pessoas certas nos locais certos, né? Conta para nós, Pena, o que a gente tem feito e qual que tem sido as nossas vantagens competitivas. Valeu, Gui. Eu acho que é isso mesmo, né? Você começou falando que é o início, é trazer gente boa para o time, mas trazer é o início da cadeia, né? O negócio é você manter, motivar, dar oportunidade para essas pessoas, dar integração entre as equipes. Então esse é o grande desafio. Quando você dobra todo ano, né, e às vezes você abre filial distante do outro lado do país, então você manter essa sinergia entre toda a equipe é um desafio muito grande de toda empresa que eu imagino que cresça nesse ritmo que a gente está crescendo, deve passar. Então isso é o que o Gui falou. A vantagem da Setlock, voltando ao que eu falei anteriormente, é que a gente viveu isso aqui desde o dia zero. Então a gente fez todas as funções que tem que ser feitas, a gente conhece o dia a dia dos funcionários. A gente passa, desde a primeira reunião do conselho mensal lá, quando o Gui era do conselho e estava eu e o Luiz Otávio na operação, a primeira slide da apresentação era transparência, confiança e dedicação. E esses pilares, eles estão até hoje na empresa, né? A gente nunca mudou isso. Isso pra gente é imutável. São os valores que a gente carrega. É aquilo que eu estava falando de trazer as pessoas certas para serem sócios. Então a gente já acreditava naquilo desde o início e é isso que a gente passa para nossa equipe. Então você tem que ter, com o crescimento acelerado, você tem que ter um trabalho de comunicação, um trabalho de estar o tempo inteiro, de constância, né, de relacionamento constante, de comunicação constante, para que esses valores, através do exemplo, através de reuniões, através de conversas, esses exemplos sejam vividos pelos funcionários. Então eles têm que ser vividos por nós. E não adianta a empresa falar assim, a minha cultura é de ser transparente, sendo que os diretores, os sócios não vivem esse valor, né? Então não adianta ser falso com você mesmo. Esse eu acho que é o grande segredo. A gente foi verdadeiro, a gente vive isso e é o que a gente passa para os nossos funcionários, porque todos os exemplos no dia a dia que a gente vai vivendo, eles vão vendo que a gente toma as decisões baseadas nisso. Então não tem nada melhor do que fazer na prática. E eu acho que é natural, né, com o tempo, a pessoa que se encaixa nisso, ela fica feliz no trabalho, ela se sente satisfeita, ela integra com as outras pessoas porque elas compartilham dessa mesma vivência, enquanto as pessoas que não têm esses valores tão fortes dentro dela, elas naturalmente não vão se encaixar. E aí vão buscar o caminho que seja melhor para elas e tudo, então é uma coisa que fica natural, né? Quando você tem uma cultura forte, bem definida, naturalmente as pessoas que se agregam ao negócio tem a mesma visão. Então eu acho que é muito esse trabalho de cultura, de comunicação e hoje, graças a Deus, né, nós temos tecnologia para poder conversar, vendo o rosto um do outro em qualquer lugar do Brasil e isso facilita demais. Eu acho que é esse caminho. Uma das coisas que eu vejo, principalmente do Gui aí, que às vezes eu estou mais próximo no dia a dia, é essa gestão compartilhada que vocês têm também, né? Vocês estão sempre trazendo as pessoas para perto, compartilhando decisão, fazendo com que elas participem. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, se conecta muito nesse pilar de transparência que faz parte aí do pilar da Setlock. Mas, gente, já que o mote do Setcast aqui, o futuro já começou ontem, eu queria perguntar para vocês, e futuro, cara? Quais são os planos da Setlock para o futuro? O que vocês estão pensando? O que vocês estão planejando? São muitos. Conta para eles aí, Pena. Então, falar de futuro é praticamente a nossa rotina, né? Porque se a gente não falar hoje de futuro, amanhã a empresa já é outra. Então a gente fica para trás com esse crescimento acelerado e a ambição que a gente tem. O que a gente pensa, cara, e tá aí na nossa visão, o que a gente passa para os nossos funcionários aí, a gente deseja ser a melhor e maior empresa de terceirização de frotas do Brasil, né? Isso aí é o grande sonho, vamos falar.
A gente quer mudar o nosso mercado. A gente, né, quando a gente se propôs a empreender lá atrás, foi muito por essa vontade, né, de mudar o mundo de alguma forma, de colaborar de alguma forma. Então, o que a gente pensa é, beleza, existem concorrentes, existem pessoas que fazem coisas parecidas que a gente faz, mas a nossa intenção é evoluir, é entregar para o mercado soluções em frota que hoje ainda não existem ou dificilmente são vistas no mercado. Então a gente quer usar um mix de pessoas, de equipes bem informadas, de pessoas treinadas para o melhor atendimento possível, com o máximo de tecnologia nos processos.Esse é um foco muito grande. Nós temos um time de TI interno aqui que desenvolve os apps, desenvolve plataformas de gestão e etc. Então a gente acredita nisso, nesse cruzamento da tecnologia com a mão de obra muito bem qualificada, para que a gente preste o melhor serviço possível para os nossos clientes. E a gente transforme até, de acordo com o passar do tempo, até o próprio conceito de locação. A gente quer que o cliente não tenha problema nem em comprar um carro, nem em vender o carro, nem preocupar se o carro tem que fazer manutenção, quando que ele tem que fazer manutenção, se aquele carro é o adequado para a operação dele ou não é, quanto que aquele carro está gerando de custo ou de ineficiência para aquele cliente, e a gente tem utilizado cada vez mais ferramentas para atingir isso, né? A gente é muito preocupado aqui com a prestação de serviço, então é atender a melhor forma os nossos clientes para que a gente seja a maior e a melhor empresa de terceirização do Brasil. E, claro, em paralelo aí, que faz parte também do nosso sonho, da nossa visão, do que a gente acredita, do nosso propósito, é a gente preocupar com o que está ao nosso redor, né? Tanto com a questão social, com a questão de governança, com a questão de transparência. Enfim, hoje a gente a gente já faz ajudas aí em algumas instituições, igual o Instituto Mano Down, que a gente já tem até um colaborador que veio de lá, a gente ajudou a reconstruir a sede deles. Tem como é que chama? A rede, como é que chama, Gui? Que a gente tem ajudado também. Rede Solidária, que é outra instituição que entrega alimentos. A gente fornece os veículos da Setlock para poder fornecer alimentos e roupas e mantimentos aí para vários interiores aí, lugares do Brasil. Então a gente quer fazer isso, né? Basicamente atingir comercialmente esse posto de ser a maior e a melhor, entregando o máximo de inovação e o máximo de impacto social, de responsabilidade social, de respeito à diversidade, de fazer com que a marca Setlock represente tudo isso que a gente acredita, né? Uma empresa que busca dedicação, que busca confiança, que busca transparência, né? Que a gente quer mudar o mundo dessa forma e a gente entende que o Brasil é um país carente, infelizmente, de atributos tão básicos e a gente busca fazer isso aqui de uma forma excelente aí no nosso dia a dia. Ô, turma, nós estamos chegando aqui já no finalzinho do podcast. Senão a gente fica aqui conversando, sério, porque tem assunto bom pra falar aqui, se deixar a gente fica. Não, mas vai ter muito programa pra frente, não podemos falar hoje, não. Falando de tecnologia aí, o Fred é um dos que vem aqui pra falar com a gente, né, Gui? Ele vem, se Deus quiser, nas próximas aí. Mas eu queria provocar vocês, já que nós estamos na reta final, provocar vocês em dois exercícios aqui, em duas brincadeiras. A primeira delas, eu queria que vocês deixassem para quem está escutando aqui o podcast uma ação pós-podcast, um desdobramento depois do podcast. Queria que vocês indicassem um livro ou um filme para a turma que está escutando. Esse é o primeiro exercício, a primeira ação de finalização do podcast. O segundo, eu queria propor para vocês para deixar uma mensagem, não só para as pessoas que estão ouvindo, mas também para o time da Setlock que está aí no dia a dia com vocês, está aí ajudando vocês a vencer esses desafios e a construir essa história tão bonita que a gente está contando um pouco aqui hoje. Quem começa? Gui? Vai lá, Gui. Posso começar. Então vou indicar um livro aqui que de vez em quando eu até corro uns e-mails com cópia de capítulo deles, que é a Bíblia que fica aqui em cima a Bíblia de gestão, tá, gente? A Bíblia de gestão que fica aqui em cima da minha mesa, que é Gestão de Alta Performance, do Andrew S. Grove. É um livro muito bom para gestão. Eu já dei para alguns gerentes meus. Vou tentar compartilhar com o restante do time aí. Ele traz vários conceitos e várias formas aí da gente pensar uma forma de maximizar os resultados da empresa e melhorar as nossas relações e fazer isso tudo que o Pena falou aí, que é o nosso propósito, né?
E uma frase que você falou, a segunda... Uma mensagem. Vambora ser melhor cada dia, gente. Vambora fazer nosso melhor todo dia. Melhorar 1% aí, que no final do ano a gente melhorou muito. 1% por dia já é coisa pra danar, né? E aí, Bernardo? Vai de filme? Ou você vou de livro. É um livro também que fala um pouquinho aí dos desafios de empreender, né? De ter uma empresa. E vai muito para o empreendedor. O lado difícil das situações difíceis, né? Do Ben Horowitz. É um livro sensacional que ele aborda de uma forma extremamente inteligente várias situações que você se depara no dia a dia, com relações interpessoais, decisões estratégicas, onde você tem que estar sempre abrindo mão de uma coisa para optar por outra, e às vezes isso tem um peso emocional, um peso no dia a dia muito grande, e ele te dá ali um ensinamento de pesar essas coisas e tornar esses desafios no dia a dia mais leves, né? E diminuir aí o impacto deles na sua vida, na sua gestão. Então é um livro também que eu me recorro praticamente diariamente, está sempre do meu lado. E quando eu passo por algum desafio específico, eu sei que está lá, eu leio, eu sei que eu vou passar, eu já vou lá e dar uma lida, me conscientizo. Eu acho que todo empreendedor tem que ter o conhecimento desse livro aí. E uma mensagem, né, para a equipe. É o time 7, né? A nossa equipe aqui, o famoso time 7. Cara, só agradecer. Nada disso seria possível sem o trabalho de vocês, sem o empenho de vocês. Eu acho que, como qualquer negócio aqui, começa com um sonho e depois vai crescendo, vai virando realidade, e você vai trazendo mais gente, pessoas que dependem disso aqui, que têm famílias, enfim, que têm sonhos também. Então a responsabilidade que a gente carrega é muito grande e a gente é muito feliz com esse time que a gente conseguiu construir aqui. São pessoas que vibram pela empresa, que têm amor pelo que fazem, que são alegres, que têm um sorriso na cara, que isso pra gente é muito importante. Eu falo isso direto em reunião, falo, gente, vocês têm que ser felizes. É a primeira coisa, primeira regra de trabalhar na Setlock, você tem que estar aqui porque você quer, né? Porque aí as coisas vêm naturalmente, o resultado vem melhor, vem maior. Então essa é a nossa filosofia. E agradecer porque nós temos um time foda, a galera tá trazendo resultado, tá fazendo crescimento, e tem que ter jogo de cintura, porque a empresa tá dobrando todo ano, e tem que aprender, e tem que fazer, e trabalhar, e é isso aí, todo mundo motivado, é só agradecer mesmo, e dar os parabéns aí pro time 7. Aqui, você sabe que o povo é curioso, né? Tô escutando aqui Bernardo, Guilherme, quem quiser procurar vocês aí nas redes sociais, vocês estão lá? Vocês estão presentes lá? Se tiverem, tem como compartilhar aqui para quem está ouvindo? Como é que eu acho o Guilherme lá nas redes sociais? Claro, meu Instagram é Gui Pereira A e o LinkedIn Guilherme Pereira. E aí, Bernardo, você tá lá também? Boa, nos dois. O Instagram é Bernardo F de faca, Pena com 2N. E no LinkedIn é Bernardo Pena com 2N. Só adicionar lá que nós vamos trocar ideias. Oi, gente. Bom, estamos finalizando aqui, estamos encerrando o primeiro episódio. Para mim, de novo, é um prazer enorme estar aqui, de certa forma, participando dessa primeira temporada, né, Gui? Acho que a gente vai conversar com muito mais gente, com muito mais história. Vamos tratar de mais coisas da Setlock, mas vamos tratar também de questões relacionadas ao mercado, né? Não só do empreendedorismo, mas desse desafio nosso aí do dia a dia, né? De quem está na luta aí tentando construir um sonho e fazer com que ele vire uma realidade, né? Gente, obrigado vocês dois. Gui, quer deixar uma mensagem final aí do nosso primeiro episódio? Não, muito obrigado pelo tempo que você está aqui escutando a gente até agora, e o que a gente puder compartilhar com vocês de história, de aprendizado, de sofrimento que nós tivemos aí, para poder minimizar os sofrimentos seus, pode contar que a gente vai estar aqui junto. Bom, gente, então é isso. Eu sou o Vinícius Debian, estou aqui encerrando esse primeiro episódio e daqui 15 dias tem outro novinho, prontinho, fresquinho para você escutar ou para você ver lá no YouTube. Um abraço para vocês, um beijo e até o próximo podcast. Valeu, um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado.